Fala galera, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Lucas. Estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Leituras Obrigatórias e hoje nós estamos com o trabalho Developing Powerful Athletes, Part 1, a Mechanical Underpinnings, do professor Anthony Turner, publicado agora em 2020 no Strength Conditioning Journal. Inicialmente no trabalho, os autores trazem como evidência importante alguns aspectos ligados ao movimento técnico desempenhado em diferentes modalidades esportivas. Como é muito bem pontuado, os movimentos no esporte, eles demandam uma grande produção de aceleração. Essa aceleração, tradicionalmente, ela é muito superior à aceleração gravitacional. E em função dessa característica, há uma grande necessidade dos atletas, enquanto indivíduos envolvidos na preparação física, serem submetidos à prática do treinamento de força e do treinamento de potência, uma vez que esses treinamentos e essas duas capacidades físicas dão conta de melhorar a produção e a condição para gerar grandes acelerações enquanto realização de movimentos. Dentro desse contexto, o treinamento de força e potência tem como característica permitir ao atleta modular a variabilidade com a qual se produz força no espaço-tempo. Ou seja, o atleta consegue desenvolver competências para mobilizar diferentes quantidades de força em diferentes condições de tempo. E dada essa situação, o atleta ele vai apresentar pontuais efeitos desse tipo de treinamento a partir de mudanças na relação da curva força-velocidade. Curva essa que caracteriza o quanto de velocidade é produzida associada ao nível de força que o atleta tradicionalmente pode apresentar dentro da sua modalidade esportiva. Em função dessas condições, o treinamento de força e potência ele vai permitir com o qual o indivíduo melhore a técnica de execução de suas tarefas motoras no seu esporte, e isso vai permitir, consequentemente, uma melhora do desempenho físico e também da condição técnica em diferentes situações na modalidade esportiva. E, pontualmente a isso, para fazermos a manipulação adequada das variáveis que envolvem a organização e aplicação das cargas de treinamento, é de fundamental importância entendermos quais essas relações envolvendo a curva força-velocidade. E, a partir do entendimento dessas relações, nós conseguimos estabelecer organização e orientações diferentes para a realização desse treinamento. Para chegarmos a esse ponto, é necessário um entendimento claro de fundamentos da mecânica newtoniana para conseguirmos, assim, saber exatamente o que está sendo manipulado dentro do processo de treinamento. Os autores trazem num primeiro quadro um conjunto de terminologias e de conceitos que são fundamentais para qualquer treinador prescrever e aplicar esse tipo de treinamento dentro da preparação física para atletas. Os conceitos que são traduzidos, eles são traduzidos em duas esferas: a esfera de conceituação prática e a esfera de definição por parte da mecânica newtoniana. A ideia de conceituação prática vem do linguajar mais popular usado por treinadores e profissionais envolvidos com a prática esportiva, e a definição da mecânica provém das teorias elementares de Newton, que fundamentam qualquer relação entre a matéria e o tempo. E aí, dentro disso, os conceitos são os conceitos relacionados à potência, à terminologia de movimento explosivo, à taxa de desenvolvimento de força, ao impulso, à força e ao teorema do impulso-movimento. A potência, do ponto de vista prático, é considerado uma característica de desempenho neuromuscular de um atleta, que na mecânica pode ser traduzida pelo trabalho produzido dentro do tempo. Se nós formos calcular essa potência, olhando ali na nossa última coluna, a gente tem aqui uma fórmula clássica, que basicamente é trabalho representado pela unidade de medida em watts, dividido pelo tempo, ou seja, a duração com a qual uma ação é efetuada, né? E esse trabalho, ele é totalmente dependente de uma derivada prévia da relação força-deslocamento, ou seja, de acordo com a distância ou com o ponto inicial e final de realização de um movimento produzido, há uma alteração no trabalho produzido
dentro do tempo, uma vez que maiores distâncias apresentam uma tendência a gerar um tempo mais elevado, consequentemente resultando em um maior trabalho. Isso também se aplica a movimentos que tenham amplitudes de movimento mais elevadas. O movimento explosivo, que muita gente na prática chama de potência, nada mais é do que o movimento efetuado com a maior velocidade e com a maior produção de força simultaneamente. Na prática, o movimento explosivo é esse, que demanda a maior velocidade e a maior força no menor espaço-tempo. Do ponto de vista da mecânica, isso está associado à capacidade do indivíduo modular a produção da potência e do impulso durante toda a amplitude de movimento. E é aonde a derivada de potência apresentada anteriormente pode ser traduzida de uma outra forma, que é a partir da fórmula clássica do impulso, que nada mais é do que a força, produto dessa força, sobre o tempo, e o tempo esse, aquele em frações que você pode pegar em cada momento distinto de realização do movimento. Você pode considerar esse impulso para o movimento como um todo, ou você pode considerar esse impulso para cada momento ao qual esse movimento vai acontecer dentro da prática esportiva. Isso muda diretamente como a gente vai interpretar a variação de força e de potência. Em paralelo ao movimento explosivo e à potência, nós temos a taxa de desenvolvimento de força. A taxa de desenvolvimento de força é uma medida associada com a realização de atividades que demandam elevados níveis de força e velocidade, e isso tem vínculo direto com a própria definição mecânica para essa taxa. Nada mais é do que a variação da força no tempo, ou como a força apresenta mudanças durante o tempo em que o movimento é executado. Num cálculo matemático, a taxa de desenvolvimento de força nada mais é do que a variação da força, o ΔF, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Então, qualquer mudança na força, qualquer mudança no tempo, vai alterar diretamente a taxa com a qual se desenvolve e se produz a força durante a execução de uma tarefa. O conceito de impulso, do ponto de vista prático, impulso é a capacidade de produzir potência em um único movimento. Do ponto de vista da mecânica, o impulso é a capacidade de você modular a curva força-tempo por um determinado período. E aí, se nós levarmos isso novamente para uma equação matemática, nós temos algo um pouco diferente da taxa de desenvolvimento de força, que seria a variação da força e variação do tempo em diferentes momentos ao qual se executa a ação motora. O impulso eu utilizo para verificar essa taxa de variação da força no momento inicial, no momento final de um movimento. Diferentemente da taxa de desenvolvimento de força, que eu calculo a relação início e fim do movimento. Então, há diferenças importantes para se interpretar as duas questões. O conceito de força é um conceito relativamente simples, onde basicamente envolve a habilidade do atleta produzir aceleração sobre uma determinada massa, podendo essa massa ser constante ou não, durante a realização de uma ação, onde entra a fórmula clássica de massa vezes aceleração, sendo essa massa possivelmente constante, algo que a gente discutiu no nosso primeiro artigo, aqui no nosso quadro, ou essa massa ela pode ser variada de acordo com a relação que ela apresenta com o ambiente ao qual ela está inserido e com as características em que o movimento em si se manifesta. E, por fim, não menos importante do que todos os conceitos anteriormente apresentados, nós temos o teorema do impulso-movimento, que basicamente refere-se à capacidade do atleta modular a produção da velocidade durante a realização desse movimento. E aí acredita-se pela ótica da mecânica que a potência ela é resultante de uma variação proporcional entre a produção da força e a própria variação que a velocidade apresenta. Ou seja, a medida com a qual a força apresenta uma determinada manifestação, essa manifestação apresenta proporcionalidade em relação a variações que a velocidade vem a apresentar. Então, à medida com a qual você varia a produção de velocidade, você também apresenta variações similares ao nível com o qual se produz força. Esse teorema ele é representado pela fórmula matemática ali ao lado, onde o P minúsculo é o momento, e o momento ele é resultante da força vezes o tempo,
igual a massa vezes a variação da velocidade ou a aceleração. Tudo bem até aqui? A partir dessas definições conceituais, os autores começam a destrinchar conceitos ainda mais importantes, conceitos que contextualizam essas terminologias na prática. E a partir dessa contextualização, nós temos uma definição muito importante e meio que óbvia, onde cada modalidade esportiva apresenta um desenvolvimento da força muscular em variações de tempo muito específicas, sendo essas variações de tempo oscilantes entre 0,6 e 0,8 segundos para as modalidades que exigem uma maior produção da força, enquanto para outras modalidades esportivas, e por que não dizer a grande maioria delas, a produção da força apresenta uma oscilação do tempo de aproximadamente 0,3 segundos, o que é um tempo extremamente curto. E essas relações da força no tempo, elas vão ser impactantes diretamente na taxa de desenvolvimento de força, que é o que a gente consegue observar nessa imagem aqui ilustrada. Nós temos duas unidades de tempo demarcadas, 0,3 e 0,8 segundos, e a gente pode observar ali duas linhas que representam dois atletas com perfis diferentes. O atleta A é um atleta que apresenta diretamente uma capacidade de produzir impulso derivado de uma maior magnitude de força, ou seja, um atleta que tem uma produção da força quantitativamente maior se comparado ao atleta da linha B. E o atleta da linha B, comparado ao atleta da linha A, ele apresenta um impulso derivado de uma maior relação tempo-dependente. O que seria essa maior relação tempo-dependente? Ele produz um elevadíssimo nível de força mais rapidamente se comparado ao atleta A, e a gente pode observar isso com muita clareza aqui no ponto onde a gente tem demarcado 0,3 segundos, o que é característico na maioria das modalidades esportivas. Então, modalidades esportivas como alguns esportes de combate, como taekwondo, karatê, muay thai, esse tempo de 0,3 segundos é o tempo médio, onde o indivíduo tem uma maior produção de impulso e uma maior taxa de desenvolvimento de força. Enquanto modalidades que envolvem o levantamento de peso olímpico, o levantamento básico de peso, powerlifting e weightlifting, apresentam uma tendência, né, dependendo de como isso é analisado, claro, de ter uma taxa de desenvolvimento de força em quantidades maiores, porém em tempos mais distantes de obtenção dessa maior taxa, que é o que seria representado pela linha A. Portanto, não há diferença de melhor e pior. Assim, uma definição pontual de perfil, porque isso depende diretamente das características do movimento que esse atleta executa, que é o que nós podemos observar nessa tabela aqui, também apresentada pelos autores. A gente pode ver que para diferentes modalidades que utilizam o salto como movimento esportivo e a modalidade que envolve o lançamento, a gente pode observar que há variações de tempo para atletas homens e mulheres. E dentro dessas variações de tempo, cada modalidade esportiva tem um pontual tempo de realização dessas ações, do movimento explosivo e da produção da força em aspectos distintos. Se compararmos o atleta velocista, do saltador em distância, do saltador em altura, para o atleta da prova de saltos ornamentais e para o atleta de modalidades de esportes radicais, a gente pode observar que cada uma dessas modalidades tem relações de tempo distintas com relação à máxima produção de força no menor espaço de tempo. Da mesma forma, se a gente pensar num arremesso, há também uma variação de tempo bastante distinta se comparado às modalidades de salto. E isso a gente vai levar como interpretação do seguinte ponto: como cada movimento dentro do esporte tem uma amplitude e tem uma variação com distância e deslocamento diferente, o impulso produzido em cada um desses movimentos vai sofrer impactos distintos na curva força-tempo. E esse impacto ele é totalmente comparável ao perfil de taxa de desenvolvimento de força que esses atletas apresentam. Por uma questão muito simples, o tempo é limitado. E esse tempo é limitado para cada um desses movimentos para gerar a aceleração inicial, que é aquela que rompe o estado de inércia. E essa aceleração inicial para cada um desses esportes, ela é produzida em tempos distintos. E uma vez que isso é produzido em tempos distintos, há atletas de modalidades que apresentarão uma maior taxa de desenvolvimento de força
exatamente nessa aceleração inicial, e há atletas que apresentarão uma maior taxa de desenvolvimento de força em pontos mais distantes, após a aceleração inicial. E isso, obviamente, influencia o resultado que você vai estabelecer como interpretação de quem possui a maior taxa de desenvolvimento de força e de quem possui o maior impulso e em que momento se encontra esse maior impulso. Para isso ficar um pouco mais claro, vamos observar esse gráfico aqui também apresentado pelos autores. Se nós olharmos em pontos diferentes desse gráfico, e pontos diferentes estão demarcados por distância entre tempos, cada distância entre tempo vai demarcar uma área, que é o que a gente vai chamar de área sobre a curva. Essa área sobre a curva, ela vai ser utilizada para calcular o impulso, né? Como a gente falou anteriormente, o impulso ele é representado pelo teorema do momento. O que é o momento? O momento ele é produto da força vezes o tempo, que é igual a massa vezes a variação da velocidade. Então, em cada momento, eu tenho uma variação da velocidade que impacta o quanto de força eu produzo e o quanto de potência eu gero para deslocar essa minha massa em sua trajetória. Então, se eu pegar no ponto inicial do movimento e no ponto final do movimento, eu tenho, obviamente, diferentes impulsos gerados para produzir acelerações relacionadas à massa deslocada durante o movimento. E, em paralelo a isso, nós também vamos observar que para cada intervalo de tempo, eu tenho variações também da taxa de desenvolvimento de força. Porque ao mesmo tempo que eu tenho a aceleração sofrendo mudanças durante cada ponto no tempo, a força também sofre mudanças em cada ponto no tempo. A variação da força no tempo é o que vai representar a taxa de desenvolvimento de força. Enquanto a variação da velocidade sobre a força produzida é o que vai representar a variação do impulso. Isso é importante? Isso é de extrema importância, porque isso vai direcionar o como você vai pensar e como você vai escolher estratégias para aplicar o treinamento de força e o treinamento de potência para os atletas de diferentes modalidades esportivas. Há um exemplo que a gente pode pegar também, discutido aqui no artigo, que é o exemplo do atleta efetuando o salto vertical com diferentes alturas. O mesmo atleta, submetido a duas alturas diferentes, apresentando distintas mudanças na relação força-tempo, que é representada pelas linhas mais cheias. Em paralelo a essa relação força-tempo, o atleta também apresenta mudanças na velocidade de deslocamento. Se nós observarmos, a velocidade de deslocamento ela parece ser resultante de uma mudança da força do tempo. E aí, de acordo com a mudança da força no tempo, eu tenho um aumento da velocidade de deslocamento. À medida que eu preciso mudar a força no tempo, e à medida que essa força no tempo estabelece uma relação de dependência diferente com a velocidade de deslocamento, a gente pode dizer que a diferença entre saltar 34 centímetros para saltar 37 centímetros está na força aplicada para gerar a aceleração inicial. Se nós olharmos no gráfico B, a gente pode observar que inicialmente o atleta desenvolve um elevadíssimo pico de força para saltar 37 centímetros, e esse mais elevado pico de força para saltar 37 centímetros acaba gerando um maior custo de tempo, ou seja, uma menor velocidade de deslocamento para chegarmos à maior produção de força mais adiante. Enquanto o atleta, para saltar 34 centímetros, ele desenvolve uma maior produção de força com um menor tempo de duração dessa força produzida, resultando num deslocamento mais curto. Ou seja, esse atleta gasta menos tempo aplicando força sobre o solo para fazer um deslocamento propulsivo satisfatório. O que isso nos traz de reflexão importante para a prática? Que o deslocamento na fase propulsiva, ele depende diretamente da variação de força no tempo, principalmente entre a velocidade de deslocamento propulsivo e também a força aplicada na famosa fase de frenagem. A fase de frenagem é a transição entre o início do deslocamento e a maior velocidade produzida desse deslocamento efetuado. Ok? E aí a força gasta nessa fase de frenagem, ela está totalmente associada à propulsão gerada em diferentes saltos, né?
E aí a gente pode, inclusive, afirmar que, de acordo com a distância, o maior impulso gerado ele é dependente da energia cinética. O que é energia cinética? Energia cinética é produto da força sobre a distância em cima da variação em diferentes pontos do movimento da massa sobre a velocidade ao quadrado. À medida que eu tenho variações de aceleração em diferentes pontos de realização do movimento, e isso pode estar associado, por exemplo, a diferentes segmentos articulares, a distância com a qual cada articulação se desloca muda. Isso vai resultar, obviamente, numa força produzida sobre a distância diferente. Por isso que o deslocamento propulsivo com 37 centímetros apresenta uma maior variação de força inicial comparada ao deslocamento produzido no salto com 34 centímetros. Então, a distância percorrida ela determina o nível com o qual o impulso altera a energia cinética produzida pelo atleta. O treinamento de força e o treinamento de potência vai permitir a esse atleta melhorar essas relações e, consequentemente, melhorar a técnica de desempenho dos seus movimentos. E, em função desse tipo de cenário, é que a gente vai começar a observar para cada movimento esportivo, correlacionando a curva força-velocidade e a relação que essas variáveis apresentam entre si, tanto pensando na técnica de movimento, quanto pensando nas estratégias usadas no processo de treinamento. E aí, para pensar nisso, dá para dizer que o desempenho mais elevado da potência e do impulso, ele depende da relação entre força e velocidade, e em cima dessa dependência, a relação entre força e velocidade, ela literalmente depende das especificidades a qual cada gesto nas modalidades esportivas apresenta. E o que a gente está chamando de especificidade? A gente está chamando de especificidade principalmente o conceito de trabalho. Cada movimento esportivo aqui na imagem ao lado apresenta relações de amplitudes articulares diferentes, quantidades de massa deslocadas diferentes, uma vez que cada segmento muscular tem uma massa distinta entre si, e isso, por sua vez, resulta em uma aceleração necessariamente diferente para deslocar essas diferentes massas envolvidas em função da trajetória que o movimento vai apresentar, dada a sua amplitude enquanto sua realização. Então, para pensar em carga de treino, para pensar em intensidade do exercício, principalmente, para melhorar o desempenho da potência desses atletas, a gente deve levar em consideração essas características pontuais para compreendermos, num segundo momento, como que a velocidade e a força se relacionam na curva força-velocidade, para assim você conseguir determinar quais seriam as variações de estímulos apropriadas dentro do cenário de treinamento que seu atleta vai apresentar como necessidade e como característica. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Esse primeiro artigo discute mais essas questões elementares da fundamentação sobre como aplicar a mecânica no treinamento de força e potência. O segundo artigo vai discutir mais as questões de aplicações práticas, que é o nosso próximo artigo, e eu aguardo vocês para mais discussões a respeito disso. Um grande abraço e até a próxima.